Capítulo 146, Golpe Fatal e o Segredo do Velho Mu. Capítulo 146, Golpe Fatal e o Segredo do Velho Mu. Rugido. Punho sombrio. O punho de ferro de An aterrissou diretamente na testa do Rei Macaco Estrela, e aquela enorme e brutal cabeça branca imediatamente rachou e explodiu como se fosse um ovo podre. Plop. O rei dos macacos sem cabeça caiu no chão. Lei Yang quase não podia acreditar em seus olhos. An tão milagroso, ele ainda tinha uma carta tão mortal escondida na manga. Uma vez que An sente que a oportunidade certa está aqui, ele imediatamente mostrará sua suprema fatal oculta. Depois de perder seu líder, os macacos estrelas soltaram um grito coletivo de pânico e até mesmo algumas brigas ocorreram entre eles. An está realmente correto. O grupo de macacos estrelas parece muito forte coletivamente, mas este é um tipo de forte governo autoritário. O grupo só sabia obedecer ao líder e, uma vez que o líder se foi, os macacos estelares são apenas um bando de lutadores individuais, e todos os conflitos ocultos dentro do grupo explodiram imediatamente. Uau! An soltou um longo suspiro, levantou-se e chamou Demon Claw para retornar. Ao mesmo tempo, ele também armazenou as bestas divinas blindadas e os cadáveres de macacos estelares na marca lunar. Para An, os macacos estelares são um excelente material para construir bestas de fusão. Depois de recombinar esses corpos de macacos estelares, embora An possa não ser capaz de produzir as melhores bestas de fusão como as bestas divinas blindadas, mas estará perto. Garras afiadas dos macacos estrela, grupos musculares poderosos e poder explosivo podem ser usados. Quanto à falta de defesa, An só precisa encontrar outros materiais para melhorá-la. Feras de fusão, trata-se apenas de tirar a parte mais forte de uma variedade de criaturas, reunindo-as para recombinar genes para reconstrução de genes e recombinação de vida. Um corpo, 2 corpos. A marca Lunardia pode realmente armazenar mais de uma centena de corpos de macacos estelares mais 10 bestas divinas blindadas. Lei Yang mordeu os lábios e ficou extremamente invejoso da marca Lunardia. Shua. Depois que Demon Claw recebeu o pedido, ele rapidamente voltou com Ormu e Yuan. Embora eles não tenham testemunhado toda a luta, mas quando viram o chão coberto de sangue de besta, Ormu e Yuan ficaram extremamente chocados. Convoque não. Garra demoníaca de volta. Para evitar mais problemas, devemos sair daqui agora. An ordenou Yuan em uma voz profunda. Não. Garra demoníaca. Lei Yang hesitou um pouco, fingindo olhar em volta silenciosamente para a vista. Shua. Não. Demon Claw chegou rapidamente da órbita do espaço sideral e pousou nesta floresta escura que está cheia de sangue. Todos começaram a embarcar no navio um após o outro. An e Lei Yang estão na parte de trás. Você vai primeiro. Eu vou cobrir suas costas. Lei Yang disse a An, mas quando An se virou, seus dedos silenciosamente alcançaram o anel dimensional. De repente, ele ouviu a voz fria de An. A estupidez é uma doença terminal incurável. Eu poderia ter deixado você viver, mas não posso perdoar sua ganância e estupidez. Sinta suas costas e veja o que está lá. Lei Yang ficou chocado com as palavras de An. De repente, ele pulou 2 passos para trás. Então estendeu a mão para as costas e sentiu algo levemente, e então seu rosto imediatamente ficou pálido. Um bug. É o terrível bug do raio explosivo. A versão avançada dos bugs explosivos vermelhos que An usou antes, e sua explosão é suficiente para destruir Lei Yang. Sem saber quando, An colocou esse inseto aterrorizante nas costas de Lei Yang. Eu sei o que você está pensando, mas você esqueceu, eu gosto de segurar algumas cartas quando estou fazendo qualquer coisa. A voz de An soou friamente novamente. Não, nós pelo menos lutamos juntos antes. Lei Yang implorou com uma voz quase implorando enquanto caía de joelhos. Rugido. Sem hesitar, An rapidamente apertou os dedos e lançou o sinal de detonação do inseto do raio. Imediatamente, Lei Yang explodiu em pedaços atrás de An. Shua. Demon Claw pulou levemente para fora da cabine, encontrou aquele anel dimensional de Lei Yang, então voltou para a nave e o entregou a An. Não. Demon Claw injetou intensas chamas azuis e rapidamente deixou este planeta horrível. Para aqueles macacos estelares, deixe-os matar uns aos outros e selecione um novo líder. An primeiro controlou-no. Demon Claw para o acampamento original de Ormu, bem do lado de fora da fenda galáctica, pegou aquelas poucas dezenas de robôs. Então rapidamente deixou o 63º setor estelar. Devido às modificações desumanas que An fez no Demon Claw, os robôs de Ormu só podiam se agachar no armazém estreito ou ficar no corredor. An estendeu um cobertor no chão da cabine e sentou-se frente a frente com o velho Mu. O pequeno robô Yuan é responsável por fazer chá para os dois. Embora até a cozinha tenha sido removida por An, ele ainda deixou um pequeno local para instalar um pequeno fogão. Portanto, não há culinária deliciosa no Armus no Demon Claw, mas uma xícara de chocolate quente ou chá ainda não é problema. Com um olhar cansado e um pouco de medo ainda sobrando, o velho Mu disse empolgado, muito obrigado. Eu realmente não esperava que você viesse aqui para me salvar. Se não fosse por você, provavelmente já estaria morto naquele maldito planeta. An sorriu levemente, acenou com o Genu of Darkness em sua mão e disse, maldito planeta? Eu realmente acho que é um lugar abençoado para mim. Talvez você não saiba, este Genu of Darkness é muito importante para mim. Com isso, todos os riscos valeram a pena. Então você não precisa agradecer, não é como se eu não tivesse me beneficiado desse incidente. O velho Mu disse solenemente, você não pode colocar dessa forma. Você merece este Genu of Darkness porque quase trocou sua vida por ele. Mas ainda assim, afinal, ainda lhe devo minha vida. An não disse
disse mais nada, ele guardou o Genu of Darkness e puxou a luva aparentemente comum em sua mão, e então perguntou com curiosidade: este pode ser o equipamento da classe Ares habitado por um espírito de guerra? Você poderia encontrar o Lago Negro, provavelmente baseado no sinal enviado por essa coisa, certo? O velho Mu aprofundou a voz e disse: isso mesmo, o chamado espírito de guerra, é a alma indomável do senhor da guerra de alto nível. Existe esse tipo de arma, por ser usada pelas elites dos senhores da guerra a longo prazo, absorveu grande quantidade de poder espiritual do senhor da guerra, e tal arma quando usada pode ter resultados inesperados. Primeiro de tudo é a força, devido a seguir um forte guerreiro a longo prazo. O equipamento da classe Ares está cheio de espírito de luta assassino. A segunda é a sua função. Se uma arma pode ser usada por um senhor da guerra por um longo tempo e ainda não foi danificada ou destruída, isso diz o suficiente sobre sua força e durabilidade. Mas quanto a este par de luvas, embora eu não saiba se é algo deixado para trás pelo Dark King, mas com certeza atende a todos os critérios de uma arma da classe Ares e é terrivelmente poderoso. Ter essa arma só pode ser benéfico para você. An assentiu, guardando as luvas negras na marca lunar. Embora desta vez houvesse riscos de vida, mas a colheita também é muito incrível. Genu of Darkness, Dark Gloves e mais de 1000 preciosos Starmon Silver e Bel e cadáveres de bestas estelares de alta classe. O que você planeja fazer no futuro? An perguntou solenemente ao velho Mu. O velho Mu soltou um longo suspiro, franzindo a testa. Estou velho, talvez seja a hora de me aposentar. Claro, enquanto você precisar de mim para qualquer coisa, eu prometo que vou ajudar com a minha vida. E Yuan Yuan levantou o braço apressadamente e disse: você salvou o vovô, você também é meu salva-vidas. Eu quero retribuir você também. Os olhos de An se iluminaram. Ele sorriu e disse: não há necessidade de prometer ajudar com sua vida, somos todos amigos. Mas Mu, na verdade, há uma coisa em que preciso da sua ajuda. Nada. O velho Mu respondeu apressadamente. An disse levemente: você também sabe, meu planeta natal, a Terra, é um país muito subdesenvolvido. Militar, tecnologia, estamos todos significativamente atrás das nações de primeira classe na Via Láctea. Então, quero convidá-lo a aproveitar sua aposentadoria na Terra e, a propósito, ser o engenheiro-chefe da nossa Terra. Afinal, eu vi suas habilidades mecânicas. Você pode até brincar com esses robôs complexos para que não haja nenhum problema. Sem caminho e os outros também têm muitos elogios para você. E eles acham que você é o melhor mecânico que eles já viram. O velho Mu pensou por um segundo e disse: gosto muito da Terra, do bom ambiente e também de muita comida deliciosa. Você salvou minha vida. Então é uma obrigação para mim dar o resto da minha para a Terra. Mas quanto ao título de engenheiro-chefe, quero passar. Você não pode passar. An riu e disse: você é um mestre mecânico, então naturalmente merece o melhor tratamento. Você não precisa se preocupar com nada porque sua responsabilidade será muito simples. Primeiro, tente o seu melhor para nutrir alguns talentos para a Terra. Passe seu conhecimento para os jovens talentosos da Terra. E a segunda coisa é quando os problemas são encontrados e a equipe de engenheiros existente precisa de ajuda. Apenas ensine-lhes uma ou duas coisas. O velho Mu pensou por um segundo, então assentiu pesadamente: ok, aceito sua oferta. A partir de agora, meus velhos ossos estão apenas plantados na terra. Darei tudo de mim para ajudar o desenvolvimento da engenharia mecânica da terra. An assentiu, então olhou para o pequeno robô Yuan Yuan e perguntou com curiosidade: essa coisinha Yuan Yuan equipada com inteligência artificial, como é que eu nunca o vi antes? O velho Mu disse com um pouco de embaraço: no passado eu não contei a você. Afinal, a inteligência artificial é um grande tabu na Milky Way Alliance. Não temos outra opção a não ser ter cuidado. An puxou 3 plantas na lua lunar e colocou nas mãozinhas de Yuan Yuan. Yuan Yuan, deixe-me testar você. Você sabe o que essas plantas fazem? Yuan Yuan assumiu as impressões azuis e o feixe de leitura de dados saiu de seus olhos para aceitar as informações armazenadas dentro do disco de plantas. Poucos minutos depois, Yuan Yuan leu todos os 3 projetos, intitulou sua cabeça e disse: este é o projeto de nave estelar de segunda geração e aplicou muita tecnologia de classe superior que ainda não existe na atual Via Láctea? An perguntou novamente: você sente que pode seguir esses projetos e produzir essas naves estelares de segunda geração? Yuan Yuan respondeu: sim, mas preciso de uma instalação de construção naval de classe cruzador, uma fundição de liga de apoio, uma fábrica de montagem e mão de obra suficiente. An ficou muito agradavelmente surpreso. Desde que adquiriu esses 3 preciosos projetos de naves estelares de segunda geração, ele sempre ponderou como produzi-los. No entanto, devido à importância e risco envolvidos com essas naves, An não encontrou a pessoa certa para confiar essa tarefa. Mas neste momento, An de repente percebeu que ser capaz de ainda encontrar um robô artificialmente inteligente como Yuan Yuan é o destino de An. Yuan Yuan está equipado com emoções humanas e inteligência de supercomputador, e ele também é muito leal e nunca divulgará o segredo de An. O velho Mu não sabe sobre o que An está falando, mas acrescentou ao lado: na verdade, Yuan Yuan é mais qualificado do que para ser o engenheiro-chefe. Ele carregava um enorme banco de dados de informações técnicas. Eu posso ter minhas realizações hoje foi em grande parte por causa do que aprendi com ele. É só que os robôs inteligentes artificiais são um grande tabu na Via Láctea. Se descoberto, a Terra pode estar em apuros. Então você deve ser cauteloso. No passado, para eliminar completamente a inteligência artificial, a Aliança da Via Láctea matou uma grande quantidade de pessoas e destruiu inúmeras nações.
An assentiu, eu entendo, Yuan Yuan não fará aparições na Terra, mas eu tenho outro plano em mente. Se possível, quero deixar Yuan Yuan e esses robôs de engenharia me ajudarem a construir um estaleiro secreto para produzir naves estelares de segunda geração. Claro, este é um plano de longo prazo. Afinal, há apenas um Yuan Yuan neste mundo e também não há robôs de engenharia suficientes. O velho Mu hesitou, depois olhou para baixo e começou a pensar. Depois de um tempo, o velho olhou para cima, os olhos brilhando e disse a An com uma voz profunda. Na verdade, eu tenho um segredo. Capítulo 147, Destino, Fortaleza Subcorrente. Capítulo 147, Destino, Fortaleza Subcorrente. O velho Mu pensou por um segundo, então disse em uma voz profunda, na verdade, eu conheço um segredo. No deserto fora da Via Láctea, há um lugar chamado Undercurrent Fortress. Em algum lugar por lá, havia uma nave de transporte de uma civilização pré-histórica que continha todos os tipos de robôs que caíram lá. Então, no mercado Undercurrent Fortress, muitas vezes você pode comprar todos os tipos de robôs e acessórios relacionados, e todos eles foram recuperados pelos moradores do espaço próximo. Infelizmente, como os robôs são um grande tabu na Aliança da Via Láctea, os habitantes locais estavam com medo de serem atacados por vender robôs completos, então todos concordaram mutuamente em vender apenas peças desmontadas. An de repente hesitou, então imediatamente perguntou, então e o chip lógico? Podemos comprá-lo em um lugar como Undercurrent Fortress? Afinal, robôs com chip lógico são completos e inteligentes, e robôs sem esses chips só podem ser usados como servos. O velho Mu assentiu, você pode naturalmente comprar chips lógicos lá, mas não é fácil. O governante de Undercurrent Fortress se chama Forin e ele se autoproclamou o rei de Undercurrent Fortress. Todas as pessoas locais que vivem lá devem se curvar às ordens de Forin. Para evitar ser atacado pela Milky Way Alliance, Forin optou por vender o negócio de comércio de peças de robôs, mas ainda tem um gerenciamento rigoroso sobre os negócios de chips lógicos. Posse, venda ou chip lógico podem significar a morte. Muitos anos atrás eu fui ao Forte Undercurrent e passei por muitos problemas para conseguir um pedaço de chip lógico. Naquela época, eu estava pegando 200 conjuntos de peças de robôs de engenharia e encontrei o Yuan Yuan desmontado no canto do container. Talvez devido à supervisão desse empresário, ele esqueceu de remover o chip lógico na cabeça de Yuan Yuan. An disse muito empolgante, então, parece que devo visitar este lugar da fortaleza subcorrente. O velho Mu disse, conheço sua personalidade, mesmo que eu aconselhe a não fazer isso, você ainda irá. Mas você tem que lembrar, o deserto galáctico é um lugar que segue a lei da selva. Todos os bandidos que não conseguiram chegar à Via Láctea só têm dois caminhos, um é ser como sem caminho e os outros vão para o reino do esquecimento, e o outro caminho é apenas vagar no deserto galáctico. Se você quiser entrar no Oblivion Real, você deve receber a permissão do Protector, então apenas uma pequena fração de pessoas, como o Illuminati ruins, esses tipos de criminosos de alto nível terão a chance de ir para o Oblivion Real, enquanto o resto dos criminosos se reúnem no deserto galáctico. Em comparação com o Oblivion Real, que é administrado pelo Protetor, ninguém fará nada, mesmo que você cometa assassinato ou incêndio criminoso lá. Se você realmente quer sair da Via Láctea para ir para o deserto galáctico, você deve ter muito cuidado. Todo mundo, mesmo que seja uma formiguinha no deserto galáctico, deve ser tratado com cautela. O velho Mu descreveu o deserto galáctico como um lugar infernal, extremamente cruel, mas ainda decidiu partir imediatamente para ir para este planeta no deserto galáctico chamado Undercurrent Fortress. A razão pela qual essa região é chamada de deserto galáctico é porque naquele grande pedaço de céu, os planetas que podem sustentar a humanidade são realmente muito poucos. Na Via Láctea, basicamente a cada salto de transição, há um planeta habitável. Mesmo no setor mais rural da 63ª estrela, você pode encontrar um ponto de abastecimento para habitação humana em 20 saltos. Mas no deserto galáctico, é normal não ver nenhum sinal de vida humana por 10 a 20 dias. Uma vez que a espaçonave quebra no meio do caminho, é quase impossível encontrar uma equipe de resgate. De acordo com a diretriz do mapa, a rota mais próxima para a fortaleza Undercurrent é através do 61º setor estelar, então An levou o velho Mu até o 62º setor estelar, encontrou um planeta bastante próspero com habitação humana e deixou o velho Mu. O velho Mu comprará uma nave aqui equipada com um dispositivo de camuflagem e depois voará para a Terra. Quanto a An, ele faria uma curva para entrar no 61º setor estelar e depois entrar no deserto galáctico. No aeroporto, Yuan Yuan deitou nos braços do velho Mu com um olhar relutante. Como ele está equipado com emoções humanas, Yuan Yuan parecia realmente relutante em ver o velho Mu partir, como se fosse uma criança mimada. E o velho Mu estava emocionado até as lágrimas. Yuan Yuan chama o velho Mu de seu avô, e como o velho Mu não poderia estar sempre tratando Yuan Yuan como seu próprio neto. Bem, vocês devem sair agora. O velho Mu derrubou Yuan Yuan, dobrou os joelhos e disse pacientemente, você se lembra, de agora em diante ele é seu mestre, ele é o salva-vidas de nós dois. Yuan Yuan assentiu fortemente. Vovô, não se preocupe, eu entendo. No futuro, farei o possível para ajudar An, mas, posso ir visitá-lo na Terra, sem problemas. An sorriu e disse, a Terra é minha casa. Embora eu não possa voltar por enquanto, mas isso não significa que não possa voltar no futuro. Então, vovô, você deve se cuidar. Espere que eu vá visitá-lo na Terra. Espere por mim. Os dois olhos eletrônicos de Yuan Yuan ficaram um pouco lacrimejantes quando ele disse ao velho Mu.
Shua. De qualquer forma, Nu. Demon Claw se despediu de Olmu e partiu para o novo alvo. An realmente gosta de Yuan Yuan, que está equipado com emoções humanas, e ele nunca entende por que a aliança está tão determinada a acabar com esses robôs que se preocupam tanto com a amizade. An ainda não consegue ver a ameaça de Yuan Yuan à humanidade, pelo contrário, An sente que a humanidade é sua maior ameaça. No cockpit, An abriu seu computador e entrou na Galactic Darknet. Agora, An tem uma compreensão mais profunda da Darknet. Acima de tudo, a Darknet é um lugar para realizar transações ilegais. E ilegal significa poder. As feras de fusão de An, drogas e até mesmo sua Nu. Demon Claw, a maioria das posses de An são existências ilegais. Mas são essas presenças ilegais que trouxeram a An notável poder de luta. Agora, no momento em que An tiver algum problema, ele primeiro irá para a Darknet para encontrar uma solução. Mestre, o que você está procurando? Yuan Yuan preparou uma xícara de chocolate quente para An, deitou-se curiosamente ao lado de An, inclinou a cabeça e disse. An sorriu e disse, estou procurando um estaleiro móvel. Esses dias tenho pensado em como permitir que um estaleiro secreto evite ser encontrado. Se for um estaleiro fixo, eu deveria colocá-lo na Via Láctea, mesmo que eu coloque no deserto galáctico. Ainda não será seguro o suficiente. Então pensei em um ponto de construção naval que está em movimento. Podemos converter um grande navio de carga em uma fábrica de construção naval que navega enquanto funciona e, em seguida, acoplado a um navio de mineração móvel. Os dois podem trabalhar juntos. Mas agora me falta mão de obra. Então mesmo que eu possa comprar as naves, não tenho mão de obra suficiente para desdobrar. Afinal, o estaleiro móvel e o navio de mineração armado precisam de muitas equipes para funcionar. Os olhos de Yuan Yuan se iluminaram e ele exclamou, esta é realmente uma boa ideia. É melhor adicionar outro navio transportador armado para proteger a planta de construção naval móvel. An sorriu amargamente e disse, isso não exigiria mais mão de obra. A abordagem mais prudente é mobilizar irmãos confiáveis da Terra. Mas agora a Terra nem tem mão de obra suficiente, então temo que eles não possam me apoiar. Yuan Yuan apontou para seu pequeno corpo e disse, por que você precisa de tantas pessoas? O mestre pode me dar o controle da frota de produção. Você, sim, desde que a frota esteja equipada com matrizes de comunicação suficientemente poderosas, posso emitir ordens de serviço para o navio através do sistema online em tempo real. Seja a frota de comboios ou o estaleiro móvel, posso controlar ambos. Yuan Yuan disse confiante. An ficou surpreso, um robô totalmente inteligente é capaz de controlar simultaneamente uma frota industrial inteira, mas pensando bem, ainda faz sentido. Controlar naves pode ser difícil, mas na verdade também é bem fácil. Quando a frota precisa atacar, Yuan Yuan só precisa emitir ordens de ataque aos navios. Agora todos os encouraçados são totalmente automatizados e podem ser totalmente operacionais de acordo com o comando remoto. Não olhe apenas para o pequeno corpo de Yuan Yuan, na verdade há um supercomputador quântico dentro dele que pode emitir bilhões de instruções e ajustar dinamicamente de acordo com a situação do campo de batalha em tempo real. Até certo ponto, embora a inteligência artificial seja criada pela vida inteligente, mas o poder computacional da inteligência artificial está muito além da vida inteligente. An de repente percebeu por que a aliança da Via Láctea deve eliminar a inteligência artificial. Talvez eles tenham medo de seu poder. Yuan Yuan pode ajudar An a controlar uma frota industrial, o que significa que ele também pode controlar uma frota estratégica inteira sozinho, ou até sem frotas estratégicas. Suponha que mesmo que uma inteligência artificial se torne desonesta e planeje derrubar a humanidade, se ela adquirir o controle de frotas, sem dúvida será a desgraça certa para os humanos. Mas pensando ao contrário, se não houver rebelião de robôs de IA e eles sempre estiverem na mesma frente de An, que apoio poderoso seria. Pense nisso, os olhos de An se iluminaram. Ele segurou Yuan Yuan e deu uma olhada mais de perto da esquerda e da direita, e isso realmente deixou o pequeno robô um pouco tímido. Oh meu Deus, seu pirralho é um tesouro raro. Se eu puder ter um grupo de carinhas como você e ter um número suficiente de frotas, então podemos conquistar toda a Via Láctea. Yuan Yuan estava primeiro feliz. Então seus olhos escureceram e ele sussurrou. Se eu for muito poderoso, o mestre seria como as outras pessoas na Via Láctea e teria medo de mim? Me odeia. O que? An discordou, ergueu as sobrancelhas e disse. Porque eu teria medo de você. Não use pessoas suspeitas e não suspeite das pessoas que você usa. TL, ditado comum na China. Além disso, já decidi. Desta vez vamos em grande. Desde que o pensamento veio, então é hora de agir. Sem dizer mais, An foi ao mercado de naves estelares de segunda mão na fronteira do 61º setor estelar e usou 7,3 bilhões de GC para comprar uma nave de mineração armada da classe de Ger. Este é um modelo muito comum nas áreas fronteiriças da Via Láctea, pois a mineração em locais rurais não é muito segura. Então as naves de mineração nas áreas fronteiriças não são apenas armadas, mas a defesa do casco da nave também é maior do que as normalmente usadas em outro lugar. Os 72 robôs de engenharia deixados para trás por Olmo se tornaram o primeiro grupo de funcionários do navio de mineração, enquanto Yuan Yuan se tornou o comandante desse navio. Mesmo o navio de mineração de alto modelo não pode ser totalmente automatizado e precisa de alguns trabalhadores. Por exemplo, toda arma de mineração precisa de manutenção de vez em quando, e também é necessária para o separador de minerais, maquinário de purificação de fundição, reator de fusão controlado, motor e todos os outros equipamentos. Com Nu, Demon Claw na frente e a nave de mineração armada na parte de trás, An encontrou um asteroide remoto e deixou Yuan Yuan primeiro realizar uma análise do planeta para ver quais minerais podem ser coletados.
Mestre, a análise mostrou que o planeta carrega principalmente minério de cristal, que é o material usado para fundir o tritânio. O trabalho de teste e manutenção foi concluído, agora podemos tentar minerar esses minerais. Yuan reportou a An. Começar. An ordenou, e então ele apenas viu a nave de mineração armada se aproximar do asteroide, alinhando seus 4 emissores de laser de mineração industrial para a reserva de minério. Bom, a arma da mina quebrou a superfície, então do navio de mineração caiu 2 conduítes de liga gigantes, onde um mineral quebrado seria sugado para o navio de mineração de e após a etapa de separação a escória inútil sairia de outro tubo. O armazém está acumulando cada vez mais minérios, enquanto os robôs de engenharia a bordo sob o comando de Yuan começaram a realizar uma variedade de manutenção para o navio, resfriando a arma de mineração de vez em quando, achatando as pilhas de minérios no armazém para armazenar mais, e etc. An ficou mais surpreso quanto mais ele olhou. Meu Deus, os robôs são realmente incríveis. Só você e 72 conjuntos de robôs de engenharia são capazes de controlar um navio de mineração armado? Se eu tiver mais robôs, posso formar uma super frota de mineração e minerar mais minerais. An rapidamente interrompeu o experimento de Yuan e disse empolgado, não há mais necessidade de experimentar, eu entendo o padrão de trabalho do robô agora. Robôs de engenharia são como trabalhadores e vocês são todos os trabalhadores e o cérebro do navio. Vamos nos mover e ir direto para a fortaleza subcorrente e comprar todos os robôs que eles têm. Capítulo 148. Os líderes ocultos. Capítulo 148. Os líderes ocultos. Com o pequeno robô Yuan por perto, An sentiu que a vida é muito mais fácil. As finanças de An, planejamento de viagem, negociação com fabricantes sobre pedidos de navios, até mesmo o chocolate quente que An bebe todos os dias, todas essas responsabilidades são agora assumidas pelo pequeno robô assistente. Depois de entrar no deserto galáctico por uma semana inteira, An não encontrou nenhum assentamento humano ou nenhum navio. O vasto oceano galáctico estava em silêncio. Mesmo se uma nave estelar aparecesse na detecção de longo alcance do radar, eles passariam por An. Afinal, este é o deserto galáctico. Qualquer navio pode pertencer a piratas estelares, se não estiver familiarizado o suficiente. Geralmente não haverá contatos entre os navios. An praticou seu 46 ensemble no cockpit. Ele não está muito longe de atingir 5 estrelas, mas porque ele não fez nenhum teste de fonte de energia recentemente, ele só podia sentir vagamente que em breve alcançaria 5 estrelas e, quanto a quando esse avanço chegará, An também não sabe. Espero que ele consiga romper a barreira. Quanto mais alto o nível, mais difícil é alcançar o próximo avanço, e é por isso que até os homens mais talentosos do nível, como Long Xuan, ficaram com 5 estrelas por 2 décadas de estagnação. Mestre, em breve chegaremos à fortaleza subcorrente. Antes de esperar até que An terminasse, Yuan lembrou a An. An pausou seu treinamento, veio para a mesa de comando, Yuan apontou para o ovo preto e perguntou, mestre, o que é isso realmente? Por que você vai levá-lo para dar uma olhada a cada poucos dias? An encolheu os ombros e disse com relutância, também não sei o que há dentro do ovo. Tornou-se adormecido há meio ano, e agora ainda não há sinal de acordar. Então, ele guardou o ovo em Yuan. Yuan é uma existência muito especial, então não pode aparecer facilmente. Shua, não. Demon Plau ancorado na fortaleza Undercurrent. Não há regras no deserto galáctico, assim como o Undercurrent Fortress. Contanto que você esteja disposto a pagar o preço, até os navios dos piratas estelares podem atracar e comprar abertamente o que precisarem no mercado local. Undercurrent Fortress é considerado um mercado aberto bastante conhecido no deserto galáctico. Quanto mais rural é o local, maior é a oportunidade e o lucro. Por exemplo, um acessório de nave estelar que valia 1 milhão de GC, depois de ser vendido da Via Láctea para o deserto por um empresário, seu preço pode saltar instantaneamente 7 ou 8 vezes. Apesar de arriscado, ainda existem muitas pessoas dispostas a fazer negócios no deserto galáctico, e entre elas a mais famosa tem que ser a Aniscient Map Leaf, que também é a família de Yuei. Embora o negócio da família Yi não seja considerado grande no deserto, mas é para lugares que estão além do deserto galáctico. Toda vez que a frota viaja uma vez para frente e para trás, geralmente leva mais de um ano. Quanto ao tipo de pessoas que vivem em lugares além do deserto galáctico e como fazer negócios lá, An não tem a menor ideia. É só que depois de vir aqui, An ocasionalmente pensava em Yuei. Onde está essa garota agora? Como ela está? As naves da classe fragata custam 3.000 GC por dia para atracar, 500 GC por pessoa no navio e não há limite de tempo. An pode ser considerado como tendo viajado muito, e Undercurrent Fortress é definitivamente um dos lugares que cobra impostos relativamente mais altos. Mas, felizmente, An não comprou nenhuma mercadoria. Caso contrário, teria que pagar uma quantia maior de impostos comerciais. Forin que governa Undercurrent Fortress depende desses impostos complicados para gerar renda e manter suas forças e exército. Antes de pousar, An escaneou e detectou pelo menos 10 naves estelares que pertencem à fortaleza subcorrente, que provavelmente é considerada um pequeno exército no deserto galáctico. Para facilitar seu transporte, An alugou o modelo Landspeeder mais antigo, versão de 2 lugares, por um aluguel diário de 350 GC. Shua, sob a orientação do sistema de navegação do Landspeeder, An chegou ao mercado comercial mais próspero de Undercurrent Fortress. Olhando de longe, An podia ver inúmeros armazéns no espaço aberto fora da cidade, mas em frente ao distrito de armazéns há uma movimentada rua comercial.
A rua comercial é usada para exibir amostras para a venda de mercados próximos e, quando o negócio for fechado, os produtos serão retirados do armazém. Depois de parar um Landspeder, Ann entrou nessa rua comercial. O deserto galáctico é muito caótico, então o negócio de armas está muito quente no mercado aberto. De pequenas adagas para soldados a grandes navios de guerra de qualquer modelo, existem vendedores para todos esses produtos. E também há muitas lojas de drogas nas quais Ann está completamente desinteressado. Por causa de andarilho noturno, Ann estava usando os produtos de primeira linha da Via Láctea, e até mesmo a grande parte das drogas usadas pelas Forças Armadas da Terra são múltiplas vezes melhor do que os vendidos no mercado livre. Suplementos, minerais, maquinários, são mais de 10.000 lojas na feira livre, e são extremamente movimentadas. Além dos humanos, também existem muitos alienígenas. A humanidade ocupou a posição de domínio absoluto na Via Láctea, então todos os sobreviventes alienígenas foram todos relegados ao deserto galáctico. Aqui, humanos e alienígenas pareciam ser muito pacíficos, mas quem sabe, talvez logo após esses alienígenas saírem do mercado aberto, eles sejam interceptados e escravizados. O Carlton com quem Ann lidou anteriormente é um traficante de escravos alienígena que sempre captura alienígenas no deserto galáctico. Ann encontrou uma oficina de máquinas relativamente remota e entrou. Senhor, você gostaria de comprar alguma coisa? Os olhos do lojista gordinho não são grandes, mas ele parece muito inteligente e cumprimentou Ann com um sorriso no rosto. Ann riu e disse o que o velho lhe ensinou a dizer: eu gerencio uma mina, preciso de alguns droides de mineração competentes e trabalhadores. É melhor que eles possam trabalhar 24 horas por dia e não precisem comer ou dormir. O lojista gordinho estreitou levemente os olhos. Ah, você precisa de trabalhadores. Entre, por favor. Então Ann foi levado para uma sala dentro da loja. O lojista gorducho pediu a Ann que se sentasse e então tirou um livro do vão entre as prateleiras e o entregou a Ann. Limpadores de esteira, carregadores ou trabalhadores biônicos pouco mais avançados, eu tenho todos eles aqui e eles são todos conjuntos completos. Eu prometo a você que não falta nenhum prego. Não sabe quantos conjuntos você quer, chefe? Quantos conjuntos você tem? Ann perguntou. O lojista gordinho sorriu e disse: para falar a verdade, nosso mercado está todo conectado. Se você quiser mais e eu não tiver o suficiente, também posso transportar mais de outras lojas para ajudá-lo a atingir essa cota. Quanto ao preço, vou adicionar uma pequena taxa de repasse. Ann assentiu. Você é realmente direto. O chefe gordinho disse: não posso dizer o mesmo sobre outros produtos, mas os robôs são o produto especial da Fortaleza Subcorrente. Quase todos os robôs da Via Láctea vieram daqui. Não importa em qual loja você vá, pois todas elas obtêm seu suprimento de algumas figuras locais. Ann aprofundou a voz e disse: eu sei, salvar e montar robôs são o sustento da população local. 7 ou 8 em cada 10 famílias locais fazem isso para viver, mas os líderes dessas pessoas controlam as vendas e os preços desses robôs. Você tem apenas alguns conjuntos de amostras. O grande estoque de produtos ainda está nas mãos dessas pessoas. O lojista gordinho hesitou por um segundo, acenou com a cabeça e disse: então você realmente entende. Acho que você provavelmente sabe também que esses líderes não vão fazer contato com compradores estrangeiros como você. Os produtos são todos enviados através de nós intermediários. Afinal, as pessoas que vêm comprar são muito misturadas. Ligeiramente franzido, Ann disse: que tal? Ajude-me a dizer algumas palavras a esses líderes. Apenas diga que quero comprar um grande lote de produtos de uma só vez. Por favor, encontre-me uma vez porque tenho algo importante para discutir com eles. Claro, eu não vou deixar você ir de graça. Aqui está meu pequeno presente, um para você e outro para esses líderes. Então, os dedos de Ann deslizaram pelo anel dimensional, tirou 2 pedaços de dinheiro que denotam 1 milhão de GC em cada um e os colocou sobre a mesa, e os olhos do lojista gordinho se iluminaram imediatamente. Antes de vir para a Fortaleza Subcorrente, Ann já fez preparativos suficientes. Ele já sabia que todo o armazenamento dos robôs está nas mãos de alguns grandes líderes empresariais. Embora os robôs tenham recursos poderosos, eles não são caros. Um robô de engenharia é vendido entre 10.000 a 20.000 GC, e esse preço equivale a um escravo humano. Ann enviou 1 milhão de GC como presente de saudação, e isso é equivalente à renda deles pela venda de 100 conjuntos de robôs. Quanto ao propósito, bem, Ann realmente quer conhecer esses líderes. Ele quer os robôs, mas quer mais seus chips lógicos. Mesmo que seja 1 milhão de GC por peça, 10 milhões de GC por peça, Ann não se importa nem um pouco. Afinal, a diferença entre um robô normal e um com chip lógico é muito grande. Os olhos do lojista gorducho se viraram, um pouco avidamente colocou o dinheiro nas mangas, deu um tapinha no peito e disse: fique tranquilo, eu vou ajudá-lo a entregar suas palavras com certeza. Quanto a se os líderes querem vê-lo ou não, isso vai depender deles. Entendido. Ann acenou com a cabeça, levantou-se e começou a sair. Eu moro no Thai Hotel. Venha me informar quando houver novidades. O céu parecia estar escurecendo. Ann voltou para seu hotel, comeu algo aleatório, tomou banho no quarto e começou a praticar o 46 ensemble. O banheiro é do tamanho da palma da mão no Demon Plow, então só tem um chuveiro minúsculo. Agora, para poder tomar meia hora em uma banheira quente, Ann sentiu como se estivesse coberto por uma sensação indescritível de conforto. Ann não dorme muito. Em um piscar de olhos ele estava praticando o 46 ensemble até meia-noite. De repente, Ann ouviu alguém batendo na porta do lado de fora. Bang bang bang. Tão tarde. Quem é? Sou eu, lojista Liu. Já recebi a resposta dos líderes. Ann hesitou um pouco, manteve um dedo em Lunar Mark gentilmente
abriu a porta. Além do lojista gordinho chamado Liu, havia 2 homens de meia idade com ele, pele bronzeada, musculoso com um olhar perene de trabalho. Depois de entrar na sala, o lojista gordinho pegou a bebida na mesa de An e bebeu tudo em um gole. Esfregou algumas sobras em sua boca. Liu reclamou: irmão, para o seu negócio eu quase estraguei minhas pernas. Finalmente, eu fiz isso. Esses líderes concordaram em vê-lo. Vamos começar agora. An assentiu, vestiu o casaco e o seguiu escada abaixo. Eles não saíram pela entrada principal, mas pela porta dos fundos do hotel. Um landspeeder já estava esperando lá. An entrou e os 2 trabalhadores corpulentos sentaram-se um de cada lado dele. Você não vai? An franziu levemente a testa enquanto perguntava ao lojista gordinho. Eu vou ficar para trás. Está tudo bem, só você ir e falar com eles. Espero que tudo corra bem. Liu sorriu e acenou para An. Shua. O landspeeder começou imediatamente e logo desapareceu na escuridão da madrugada. Capítulo 149. Execuções. Capítulo 149. Execuções. Longe dos arredores da cidade, An foi levado para um barco de resgate em ruínas pelos 2 bandidos. O navio rapidamente decolou e voou para o espaço escuro. E naquela época, An também finalmente conheceu os líderes desses trabalhadores de salvamento no armazém. Eles pareciam ser apenas um bando de trabalhadores muito comuns. Devido ao trabalho perene, suas mãos estavam cheias de calos. E estão todos com roupas de trabalho, botas e até uma mulher de meia idade. Senhor An, lamentamos levá-lo ao espaço sideral. O líder mais velho ordenou a seus homens que dessem uma cadeira a An, e então disse em uma voz profunda: no chão há homens do líder Forin em todos os lugares. Então estar a bordo é a única maneira de escapar de seus olhos. An assentiu e sorriu. Eu entendo vocês, não é fácil viver sob a vigilância dos outros. O velho acenou com a cabeça e sentou-se em frente a An. Meu nome é Linish, você pode pensar em mim como o porta-voz de nossa gangue de trabalhadores de salvamento. Ouvi dizer que você precisa de uma grande quantidade de robôs. Você pode me informar qual quantidade específica você está procurando? An disse com sinceridade. Não importa quantos você tenha, eu quero todos eles. Ulala. Os trabalhadores atrás de Linish começaram a murmurar em dúvida. Linish franziu a testa e perguntou: você está falando sério? Todos os nossos robôs completos? Você quer comprá-los todos? An assentiu, então disse levemente: não apenas conjuntos completos, contanto que seja relacionado a robôs. Mesmo que seja um parafuso, eu quero tudo. Afinal, os robôs serão danificados após o uso a longo prazo. Então também precisarei das peças de reposição. Mas o custo será uma cifra astronômica. Você, Shua, com o dedo deslizando suavemente sobre Lunar Mark, puxou uma planta e a colocou na mão de Linish e disse: Galaxia, o preço dos projetos é determinado pelo preço do produto, e as fragatas da classe Yankazazi são comumente vendidas por 1,5 bilhão de GC cada. Se o estaleiro tiver seu projeto, ele pode fabricar facilmente 2 ou 3 por mês e, dentro de um mês, o custo do projeto seria recuperado. Então, An estava sendo um pouco conservador quando disse 80 bilhões de GC. Se eles encontrarem um bom comprador, podem ser vendidos por 2 ou até 3 vezes mais. Os trabalhadores de salvamento ficaram chocados. Linish se levantou e olhou para as pessoas atrás dele. Então educadamente disse a An: por favor, espere um momento, este acordo é muito importante. Então teremos que discutir. Vá em frente. An sorriu e respondeu. Os trabalhadores saíram rapidamente da sala, deixando para trás apenas uma garotinha de cerca de 12 ou 13 anos. Ela serviu uma xícara de chá para An e também encontrou uma sobremesa barata embalada com focas. An franziu levemente a testa, olhou para a mão da garotinha e disse: o que há com o ferimento na sua mão? Deixará uma cicatriz se não for manuseado corretamente, e isso não será mais bonito. Este é um agente de cura. Borrife 2 vezes por dia na ferida e você verá o efeito. A garotinha um tanto tímida pegou o agente de cura e segurou-o em suas mãos, e de repente ela se aproximou de An. Lá fora, os líderes estavam falando alto, parecia que havia um desentendimento e uma discussão acalorada. Sobre o que eles estão discutindo? An perguntou com curiosidade. Vovô Linish quer vender os robôs que armazenamos em segredo para você, mas isso seria contra a lei e Forin vai procurar problemas de nós. A garotinha não é tão cautelosa, sentindo que An é um cara legal. Então ela disse a An: lei? An ficou intrigado. Ainda há lei no deserto galáctico? Sim, a lei criada pelo líder Forin. Nós, trabalhadores, que fazemos o resgate, não podemos vender robôs por conta própria, nem mesmo uma parte de um robô. Temos que vender através dos revendedores no mercado e, depois que os revendedores receberem o dinheiro, eles primeiro terão que pagar impostos à Forin, e só o que sobrar é nosso. A taxa de imposto é muito alta. Sim, o revendedor recebe 5%. O líder Forin recebe 80%. An de repente hesitou, franziu a testa. Essa taxa de imposto é muito cruel. Os trabalhadores de salvamento trabalham tanto e só recebem 15% do lucro, ou seja, apenas 1.500 GC para cada conjunto de robôs. Você deve saber que o processo de recuperação também tem um custo, e a maioria dos produtos recuperados são peças de robôs, que exigem que muitas mulheres e crianças montem um conjunto completo antes que possam vendê-lo. O ferimento desta garotinha em sua mão provavelmente veio de ser cortado por algumas partes afiadas de um robô tão trabalhadora, só para ganhar esse pouco de dinheiro. An sentiu-se comovido com o sofrimento desses trabalhadores. An soltou um suspiro. Ele é apenas um viajante. Como ele pode controlar tanto? O deserto galáctico deve ser tão injusto e sem lei. Então mesmo que An visse toda a situação, ele ainda não poderia dar muita ajuda aos trabalhadores.
Logo, Linish voltou para a sala com os outros líderes operários. Eles pareciam ter chegado a um acordo e, pela maioria de seus rostos nervosos, é fácil ver que eles estão assumindo um grande risco ao fazer esse acordo com ele. Terminamos nossa discussão. Temos um grande estoque de robôs, muito misturado, e a esmagadora maioria ainda são apenas peças. Não havia tempo para contá-los antes, então não podemos fornecer um número exato também. A única coisa que podemos dizer é que esse lote de produtos não é inferior a 200 mil metros cúbicos. Linish engoliu saliva e disse severamente. 200 mil metros cúbicos? An ficou subitamente chocado. Este é, sem dúvida, um grande lote de produtos. Se as partes de um robô ocupam cerca de 1 metro cúbico, então há pelo menos potencial para fazer 200 mil robôs, e entre eles, além dos robôs normais de engenharia, provavelmente existem robôs de combate e robôs de manutenção ainda mais avançados. Assentindo com a cabeça, An disse com voz profunda. Muito bem, vou levar todos. Além disso, quero encontrar alguns chips de lógica. Se vocês tiverem algum, estou disposto a pagar os melhores preços. Linish começou a sorrir amargamente. Para ser honesto, nós realmente não temos nenhum chip lógico. Houve um ano em que um navio de transporte de uma civilização pré-histórica naufragou aqui, embora estivesse carregando todos os robôs. Mas quando eles transportam robôs, eles retiram primeiro o chip lógico de todos os robôs. Ao longo dos anos, encontramos apenas um total de mais de 4 chips lógicos completos e entregamos todos eles ao líder Forin. Os robôs que carregavam o chip lógico são todos robôs de trabalho naquela nave de transporte. Os outros robôs estão todos obsoletos. An sentiu um pouco de pena. Tudo bem, poder ter esse grupo de robôs não inteligentes já é de grande ajuda para mim. Vamos falar sobre o negócio agora. An disse com um pouco de desamparo. Linish baixou a voz e disse, eu lhe darei uma coordenada. Depois de sair da fortaleza subcorrente, espere por nós lá. Vamos negociar no espaço. Ah, certo, traga a sua nave de transporte. An não tem navio de transporte, mas ele tem um navio de mineração armado com um espaço de armazenamento de mais de 1 milhão de metros cúbicos, o que é suficiente para conter essas partes do robô. No momento, o navio de mineração armado está flutuando no espaço sideral sob o comando de Yuan Yuan. An disse a Yuan Yuan para inserir as coordenadas do navio de mineração para se encontrar no destino. Imediatamente depois, An foi para o aeroporto, pegou no Demon Claw e deixou a fortaleza undercorrente. Antes da partida, o ganancioso cobrador de impostos cobrou mais 20 mil GC como imposto. An não gosta do que o líder Forin e seus homens fazem aqui, mas como dinheiro não é problema para An, ele não disse nada. Shua, depois de passar por 2 transições de hiperespaço, no Demon Claw chegou ao local de coleta agendado. Depois de algumas horas, o navio de mineração armado de An também chegou. Uma grande e uma pequena. Ambas as naves flutuavam no espaço esperando. Como eles ainda não estão aqui, aconteceu alguma coisa com eles? An pensou enquanto praticava o 46 ensemble no cockpit. De repente, bem quando An está esperando impacientemente, um ônibus espacial esfarrapado saiu da passagem de transição e se aproximou apressadamente de An. A partir do estado de viagem do ônibus espacial, ele é, sem dúvida, pilotado por um novato. Use Stagnation Beam. Este barco é louco, vai bater em nós. An imediatamente usou o feixe para desacelerar a nave e arrastou-a lentamente para o no Demon Claw, e então abriu o módulo de ancoragem. An, por favor, salve o vovô Linish e meu pai. Não foi Linish que veio, mas a garotinha que An conheceu ontem e um menino ainda mais novo. A nave era pilotada por aquele garotinho, então não é de se admirar que estivesse girando e quase atingindo a nave de An. Não fique nervoso. Primeiro me diga o que aconteceu. An trouxe as 2 crianças para a cabine e perguntou. Depois de alguns minutos, An finalmente entendeu toda a situação. Devido à exploração de longo prazo pelo líder Forin, para sobreviver a esses trabalhos de salvamento, sempre escondia metade de sua colheita. Depois de muito tempo, eles acabaram economizando até 200 mil metros cúbicos de peças de robôs. Os robôs são um grande tabu na Via Láctea, embora algumas pessoas comprem, mas ninguém se atreve a comprar em grande quantidade de uma só vez como An. Portanto, embora Linish e os outros tenham economizado um grande estoque, eles não conseguiram tirar esses produtos de suas mãos por muito tempo. Desta vez, por coincidência, An veio e disse que está comprando todo o estoque, então Linish levou An para um encontro no espaço sideral. A sinceridade de An era muito tentadora para eles, embora seja muito arriscado, mas eles ainda decidiram vender todas as partes do robô que armazenaram ao longo dos anos para An de uma só vez. Logo depois que o acordo foi negociado, Linish voltou para procurar homens para preparar a remoção das partes do robô que eles estavam escondendo. Afinal é uma carga grande, ele precisaria de pelo menos uma centena de homens. Mas assim que ele voltou para Undercurrent for 3, o exército de Forin entrou correndo e prendeu todos os líderes dos trabalhadores de salvamento, e até colocou todos os trabalhadores de salvamento sob vigilância. Como a garotinha e seu irmão ainda são crianças, eles conseguiram evitar os soldados de Forin e pilotar secretamente um ônibus espacial para conhecer An. Entre as pessoas que foram presas estava o pai. Então, sob a situação de urgência, as 2 crianças começaram a chorar logo após conhecerem An. An escutou, franziu a testa, embora seu nível e poder de combate tornem desnecessário para ele ter medo de Forin. Mas afinal o deserto galáctico não é um campo de batalha com o qual ele está familiarizado, e Forin também tem dezenas de navios de guerra, incluindo o maior que é uma fragata de mísseis da classe Caracal. Yuan Yuan, ative a varredura do radar na potência máxima para varrer a fortaleza subcorrente. Eu quero saber onde Linish é mantido e o que Forin planejava fazer com eles. Muito em breve, Yuan Yuan disse em tom indignado,
Mestre, Undercurrent for 3 já fez um anúncio, eles estão executando os 58 líderes de trabalhadores de resgate hoje ao meio-dia, por canhões. Capítulo 150, Ataque Nuclear. Capítulo 150, Ataque Nuclear. Fortaleza Subcorrente. É meio-dia. Forin chegou a tempo ao campo de execução fora da cidade perto do Mercado Livre. A razão pela qual o campo de execução é escolhido para estar lá, é para enviar um aviso a todos. Afinal, o comércio é um dos principais pilares deste lugar, e se todos tentarem evitar o pagamento de impostos como esses trabalhadores de salvamento, a riqueza de Undercurrent for 3 diminuirá bastante. Um canhão de obus de 300 milímetros colocado no centro do campo de execução e a 100 metros de distância do cano estão os 58 representantes dos trabalhadores do salvamento. Eles estão todos amarrados, e seus rostos estão todos pálidos. Tem muita gente se aglomerando, mas eles já estão acostumados com esse método único de execução aqui. Depois de lançar a artilharia, os projéteis atingirão diretamente os prisioneiros amarrados e os transformarão em geleia humana recém-espremida. E se alguém tiver sorte e sobreviver, muito simples, tire outra foto. Forin está muito orgulhoso de seu método de execução, ele está convencido de que neste deserto sem lei, apenas as punições mais cruéis podem fazer as pessoas cederem. Forin realmente não tem muitos soldados. Além da frota, há apenas cerca de 2.000 pessoas nas forças de segurança terrestres e todas estão concentradas nas proximidades do local da execução. No deserto galáctico, ainda é preciso confiar principalmente na frota aérea, e essa é a verdadeira força de elite de Forin. Quanto à segurança terrestre, eles basicamente desempenham o papel de polícia e são de nível inferior aos soldados da frota Undercurrent for 3. Forin é um velho magro, olhos fundos, como um esqueleto ambulante. Dizem que ele era um esper de 5 estrelas, mas veio para a fortaleza da corrente subterrânea depois de cometer muitos crimes hediondos na Via Láctea. Ele começou a trabalhar para o proprietário da geração anterior como um bandido, finalmente com sucesso em sua posição, colocando uma faca na garganta do proprietário anterior. Não há regras aqui, então esses exemplos são muito comuns. Cada base, cada mercado, passará por um banho de sangue a cada poucos anos, com pessoas pisando nos corpos de seus predecessores no trono do tirano. Então, a cada poucos anos, as posições dessas pessoas serão substituídas por outra pessoa. Tudo o que vai, volta, e cujos punhos são maiores do que ele é o rei. A selva galáctica sempre seguiu a lei da selva. Zombado, Forin caminhou até aqueles líderes operários, apontou para o nariz de Linish e disse: Velho Linish, acho que estava sendo muito generoso com vocês, mas não posso acreditar que vocês farão tal coisa pelas minhas costas. Você está prestes a morrer. Alguma última palavra? Ver-me? Linish sorriu amargamente e disse: Que generosidade vale a pena mencionar. As peças que nós trabalhadores trabalhamos duro para salvar, basta mexer os lábios para tirar 80%. Obviamente, somos nós que trabalhamos dia e noite, mas não podemos nem encher o estômago ou mandar nossos filhos para a escola. Tal vida, não vale a pena viver de qualquer maneira. Forin riu e disse: Que traidor, eu cobro impostos de vocês porque eu respeito vocês. Se eu for cruel o suficiente eu já transformei vocês em meus escravos. Hoje vocês podem apenas esperar pela sua morte. Vou deixar todo mundo ver o resultado de ser um traidor. Linish ainda queria xingar um pouco mais, mas imediatamente ficou com a boca entupida pelo homem de Forin e também recebeu alguns tapas na cara. Forin voltou com orgulho, pronto para voltar ao seu lugar e anunciar o início da execução. De repente, eles viram um ponto preto obscuro voando perto. É uma fragata da classe Abutre, não entrou no aeroporto para atracar, mas voou baixo acima do solo em direção à cidade fortaleza Undercurrent. Forin ergueu os olhos com curiosidade e murmurou: Que piloto desrespeitoso. Quando ele atracar, triplique seu imposto. Ao lado um capanga gravou logo de cara. Naquele momento, eles viram a fragata da classe Abutre dando uma volta e parecia estar indo em direção ao aeroporto militar agora. Na fortaleza Undercurrent, a frota de Forin não está ancorada no mesmo local que outros navios. Afinal, Forin tem seu próprio exército. Então ele tem seu próprio aeroporto. Existem 24 navios de guerra no total, e o maior modelo é a fragata de mísseis guiados da classe Caracal. E eles são considerados uma presença decentemente forte no deserto galáctico. Eles acabaram de ver a fragata da classe Vulture acelerando seu voo, pois ignora completamente o aviso de popa da torre de navegação. Uau! Ao sobrevoar o aeroporto militar, da cabine da classe Vulture caiu uma bomba de tamanho médio. Rugido. No segundo seguinte, o mundo inteiro estava quieto. Então todos viram nuvens de fogos de artifício subindo na direção do aeroporto militar, que voou alto o suficiente no céu por pelo menos 10.000 metros. Então, imediatamente após o fogo de artifício desaparecer, uma enorme nuvem de cogumelo subiu no céu. A luz viaja mais rápido que os sons, então, quando a nuvem de cogumelo apareceu, as pessoas no campo de execução e na cidade ouviram o som ensurdecedor. O barulho era como uma maré, rugindo enquanto se precipitava. Apesar do fato de que o aeroporto militar está a pelo menos 400 quilômetros de distância da cidade e do mercado Undercurrent for 3, o forte fluxo de ar e a corrente ainda desequilibraram as pessoas, até mesmo quebrando algumas janelas desses arranha-céus. É uma bomba nuclear. Mesmo em um mundo com poderes mágicos limítrofes e naves de guerra intergalácticas indescritivelmente enormes, as menções de uma arma nuclear ainda causam arrepios na espinha da maioria dos homens.
Não sei quem gritou, mas todas as pessoas que originalmente vieram aqui para assistir à execução começaram a fugir freneticamente. É um ataque nuclear. O rei da arma de destruição em massa, a grande máquina de matar que a Aliança da Via Láctea baniu há muito tempo. Quem teria pensado? Uma fragata tão pequena realmente jogou uma bomba nuclear e fugiu. Apenas alguns minutos após a explosão nuclear e a nuvem de cogumelo ainda não ter atingido seu clímax, o complexo Radardian começou a transmitir ao vivo, preenchendo todos os canais de comunicação atuais, enviando a todos uma mensagem surpreendente. Vocês escutam, corra. Isso é apenas um aviso. Se você for esperto, saia do meu caminho. Esta é uma guerra entre mim e Thorin. Se ele não se render, então eu vou simplesmente largar minha bomba de hidrogênio de maior tonelagem e mandar todos vocês para o reino vindo. A multidão começou a fugir desesperadamente, afluindo para o aeroporto. Eles nem se importam com seus produtos ou dinheiro. A vida é mais importante. Até os tolos sabem. O cara que está falando não está brincando. Quem já viu alguém que nem declara guerra e joga diretamente uma bomba na frente da porta da frente de alguém? Não, eles nunca viram um homem tão implacável. Não sabe o quanto esse homem odeia Thorin. Ele até colocou armas nucleares em uso. As armas nucleares mudaram bastante em relação ao passado. Originalmente, uma bomba nuclear que é suficiente para destruir uma cidade já é considerada poderosa. Mas agora, as armas estão condensadas. Uma bomba de hidrogênio de aparência humilde pode explodir meio planeta. Mas, dito isso, como pode uma fragata antiquada da classe Abutre estar carregando uma bomba nuclear? Merda, o dono deste navio deve ser um louco. Isso pode até ser apenas as tropas de vanguarda e ele pode até receber mais reforços. Shua. As naves estelares decolaram do aeroporto uma após a outra, correndo direto para o espaço sideral sem sequer olhar para trás. O choque que trouxe ao povo com a bomba nuclear, só quem presenciou pode entender. Alguém que se atreve a usar diretamente uma arma nuclear para iniciar uma briga, geralmente é um louco que as pessoas têm medo de ofender. Onde está minha frota? Onde está minha frota? Thorin deu um pulo de raiva e gritou com seus homens. Os navios de guerra que estavam ancorados em nosso aeroporto militar estão todos destruídos. A frota restante está em órbita espacial e eles começaram a perseguir. Destrua essa maldita classe Abutre, eu quero ela e seu maldito piloto cortado em pedaços. Thorin ordenou em voz alta. Mas quem teria pensado que logo depois que ele terminou, no céu não distante um sol brilhante nasceu. Não é um sol, mas a luz produzida pela detonação de uma bomba nuclear no espaço. Outra bomba? Todo mundo não podia acreditar em seus olhos. O que diabos está acontecendo? Poderia haver uma guerra nuclear estourando, comunicando. O maldito inimigo arranjou uma bomba nuclear na rota de perseguição da nossa frota. Quando nossa frota passou, fomos emboscados. O carro-chefe foi duramente atingido, sofrendo 75% do poder. Destroyer Nightingale e Nidhoggat foram completamente destruídos por estarem muito perto da explosão. E também as fragatas Emma, Yeli e Yezu. Estão todas acabadas. Plop. O magro Thorin estava sentado em seu lugar, o suor chovendo. Instantaneamente, a frota que ele trabalhou tanto para gerenciar, foi destruída em 3/4. Ataque nuclear? Isso é muito louco. O oponente parece não seguir as regras, fazendo o que é mais brutal e letal. Nossa frota se envolveu em uma batalha feroz. Embora o oponente tenha apenas uma fragata, a velocidade dessa fragata é extremamente rápida. Sem a ajuda da capitânia, nossa frota não pode alcançá-los. Nem temos armas de longo alcance. Quando seu subordinado deu a notícia, Thorin não está mais surpreso, porque essa classe Abutre já lhe deu muitas surpresas hoje. Líder, que tal a execução hoje? Thorin olhou para os trabalhadores amarrados com desgosto. Impacientemente acenou com a mão e disse, mate-os, mate todos. Diga à frota, se eles não puderem acabar com aquela classe Abutre hoje, eles não precisam mais voltar. Sim, imediatamente, alguns soldados de Thorin caminharam até o obus de 300 mm com cara de frio. Apenas quando o carrasco está prestes a alcançar o canhão e pressione o botão de lançamento. De repente, um raio branco explodiu. É um canhão laser disparado no ombro. Aterrissou em vários soldados, queimando imediatamente a parte superior do corpo, deixando apenas algumas pernas ainda de pé no chão, emitindo um cheiro horrível e fumaça. A arma laser, os soldados terrestres estavam todos assustados sem sentido. As armas a laser são ainda mais escassas do que as armas nucleares, são preciosas saídas do domínio da extinção. Não há uma boa maneira de combater armas a laser. É necessário ter um nível alto o suficiente e ter reflexos rápidos o suficiente, e esses soldados claramente não atingiram o nível para poder esquivar-se de armas a laser. Por fim, o portador de canhão laser de ombro, apareceu no campo de execução. Há um homem em suas mãos. É o Sr. Liu que foi responsável por conectar os líderes operários. Ele está prestes a se tornar um homem gordo morto, já espancado e não humano, ajoelhado no chão e tremendo. Realmente não fui eu, irmão eu realmente não contei o segredo. O gordo lojista Liu implorou. Caixa, não disse nada, mas sua lâmina desceu e cortou a cabeça daquele gordo, disse friamente, suas palavras, eu nem acredito em um sinal de pontuação. Linish e os outros que estão amarrados olharam para An em choque. Na verdade é ele, mas ele não é um exército de um homem só. Se ele está aqui, então quem está controlando no Demon Claw? Claro que é Yuan. An só precisa dizer a ele o que fazer. E todos os ataques podem ser lançados por controle remoto. Pequeno pirralho, você se atreve a invadir a fortaleza da corrente subterrânea sozinho? Acho que você não quer mais viver, mesmo se você tiver uma arma laser. Você não tem chance contra todos nós. Thorin começou a gritar com An. A intenção era apenas motivar seus homens. An tem armas nucleares e armas a laser.
E esses soldados são apenas mercenários que querem dinheiro. Quando eles realmente encontram um inimigo forte, é difícil dizer se eles realmente permanecerão leais a Thorin. KKK. Eles acabaram de ver Anne sorrindo, com o dedo gentilmente movido pela Lunar Mark. E imediatamente 10 bestas de fusão apareceram no campo de execução. Elas são bestas divinas blindadas. As feras de fusão de nível superior até agora na Via Láctea. Anne foi para frente do canhão de 300 milímetros, deu um empurrão forte e realmente empurrou esse canhão monstruoso de mais de centenas de toneladas em 180 graus. E o cano que apontava para o Lynch e os outros diretamente para Thorin e seus subordinados. Primeiro de tudo, eu nunca estou sozinho. Segundo, meu canhão laser disparado no ombro certamente não é poderoso e prestigioso o suficiente. Então quero pegar emprestado seu pequeno morteiro por um segundo. Caixa, nunca faz as coisas de forma descuidada. Quando sua voz simplesmente sumiu, ele bateu no botão de lançamento deste obuso gigante. Rugido tio.